Olá, Renata, seja bem-vinda. Obrigada, Flávia. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Eu, no início, na introdução, eu menciono que quem tiver perguntas para fazer, Renata, eu sei que vão ter muitos pais, muitas pessoas assistindo a live. Quem tiver pergunta durante aí a nossa conversa, a gente vai respondendo algumas perguntas deles, tá? Ótimo, ótimo. O projeto, deixa eu só falar que eu amei o seu fundo de cenário, tá lindo, adorei. É o de sempre. Eu vou mexer aqui um pouquinho para você ver aqui o meu. Ah, É, eu hoje mudei ele de sentido e coloquei o fundo da pop art que eu gosto ali da Madonna, ai, em que sua lindo. homenagem aqui. Eu Ai, que acho que o lindo. tema hoje pede um colorido também. Isso é bom. Renata, todo no início do projeto Saúde com Flávio Freitas, eu peço para o convidado fazer a descrição física, porque o projeto ele tem um compromisso com a comunicação inclusiva. Uhum, Então, eu vou fazer a minha descrição física e em seguida você faz a sua descrição física também, tá bom. ok? Eu sou Flávia Freitas, jornalista. Eu sou uma mulher de 39 anos. Eu tenho a pele branca, o cabelo castanho claro, os olhos castanhos claros. Estou usando uma blusa de manga comprida, branca e preta, com detalhes de coração e de flores. Estou com um fone de ouvido e usando um batom da cor rosa. Renata, por favor, pode fazer sua descrição. Bem, eu sou Renata Borja, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu tenho 49 anos, sou mulher da cor branca, cabelo castanho claro, mais alourado. Estou usando um óculos de cor rosada. Estou com uma camisa abotoada de cores verdes, bem fortes, verde e rosa bem forte. Estou com um batom rosa mais escuro. Ótimo. Então vamos para a primeira pergunta, Renata. Nesses quase 2 anos de pandemia, quais foram os maiores impactos na saúde mental de crianças e jovens no Brasil? Bem, eu acho que nesses 2 anos de epidemia nós tivemos muitas coisas acontecendo e assim, o que eu acho que foi o pior foi o distanciamento social. O problema do distanciamento social gerou fortes problemas com as crianças menores. Nós estamos vendo uns quadros bem complicados, assim, crianças até parecendo autistas, muitas vezes, sem ser autista. Então, a gente está observando na prática clínica as crianças completamente inábeis socialmente, afastadas, com uma dificuldade grande de interação social. Então, isso é muito sério, porque como a pandemia iniciou, e principalmente as menorzinhas, elas ficaram afastadas de outras crianças da mesma idade, do convívio com outras pessoas, né? Isso gerou um impacto bem grande para essas crianças menorzinhas. Nas Uhum. crianças, para todas elas, eu posso generalizar, assim, tanto crianças como adolescentes, eu posso generalizar, foi difícil principalmente a questão social, que foi realmente mais complicada, esse afastamento social e o afastamento dos próprios pares, né? Então, assim, os outros e as outras crianças, assim, de 6 anos até 10 anos, a gente viu assim a questão da atividade física, de estar parado dentro de casa, de não estar fazendo uma atividade física e aquela energia retida, as crianças estão mais irritadas, mais nervosas, sem paciência, com uma dificuldade de interação com os pais, muitos fazendo muita confusão assim e dando trabalho, né? Os pais estão falando, não, mas ele nunca foi de dar trabalho, ele está dando trabalho demais, ele me requisita o tempo todo. Então, assim, buscando uma atenção excessiva, porque eles estão com a restrição social, fora isso,
eles estão também restritos na questão física também. E isso vai gerar problemas também. Com os mais velhos, né, assim, os adolescentes, né, aí os adolescentes, a queixa maior de todos eles, além da queixa do convívio, eu estou perdendo a minha adolescência. Então, eu estou perdendo um O não ano. sair, o não encontrar com os amigos. Eu não vou recuperar. A fala deles é assim: eu não tenho como recuperar essa fase da minha vida depois. Eu estou perdendo uma fase da minha vida que eu não tenho depois como recuperar. Então, principalmente aqueles de 15 até 17 anos e tal, que nessa fase, as meninas de 15 às vezes queriam fazer uma festinha, estava lá arrumado, é a época que elas estão socializando mais, perdeu-se. Então, isso daí gerou uma frustração enorme nos adolescentes. E, assim, aquela coisa de formar. Então, eu tenho recebido muito essa queixa daqueles jovens que formaram no terceiro ano, mas não formaram. Então, eles falaram, mas eu não formei, não passou. É como se a fase não tivesse pulado as etapas. Então, é como se a fase não tivesse completado. Então, essas queixas são queixas generalizadas. Não é um jovem que me disse isso. Essa não é a fala de um jovem que eu tenho dentro de consultório. É a fala de todos. Eu estou perdendo o melhor momento da minha vida. Eles falam assim, estou perdendo o melhor momento da minha vida. Eu não tenho como recuperar. Então, quer dizer, eu não vou ter quando recuperar isso depois. Como é que eu vou fazer outro terceiro ano na minha vida? Quando é que eu vou fazer outra vez 15 anos na minha vida? Eu estou fazendo 15 anos agora. Como que eu vou fazer 15 anos de novo? Então, isso gera para os jovens um sofrimento muito grande. Porque eles não conseguem... como se... como é que eu vou voltar lá para trás numa coisa que não tem jeito de voltar lá para trás, que já foi? Né? Então, e fora os problemas de interação social. Então, o que acontece? Os jovens, principalmente, assim, a gente vai falar de adolescentes, vai falar de crianças também, mas todos, né? Tanto criança quanto adolescente, aqueles mais quietos, mais ansiosos, mais tímidos, eles foram mais impactados. E isso se reflete de que forma, Renata? No aumento da ansiedade, da depressão? O que você tem observado? Houve um aumento muito grande nos transtornos psiquiátricos, inclusive. Não estou falando só da depressão e só da ansiedade, não. A depressão e a ansiedade elevou muito nesse período, mas os transtornos psiquiátricos também. Tá? Então, criança e adolescente, ok, que às vezes a gente não vai falar, o fulano tem um transtorno psiquiátrico, a gente ainda não dá esse diagnóstico muito cedo. A gente, quando é muito criança, a gente fala, tem uma tendência, tá aparentando isso, mas a gente vai fazer um trabalho para tentar minimizar essa sintomatologia para depois, mais tarde, isso não se desenvolver como um transtorno. Mas a gente já vê algumas evidências, algumas pistas de hipóteses diagnósticas. E os jovens estão vindo mais graves. Então, o ano passado e esse ano, estão muito graves. Muito graves. Já estava vindo, eu já venho vendo uma crescente de transtornos psicológicos com jovens nos últimos 10 anos, vamos dizer assim. Houve um aumento muito grande de depressão, de ansiedade, de tudo que você puder imaginar, assim, e muito graves, casos agravados. Isso não é uma coisa que eu observo mais, e é uma observação também nos Estados Unidos. Deu uma pausinha. Voltou agora, Renata. Parece que tinha dado uma pausa, agora voltou. Desculpa. Então, não é somente no Brasil que a gente tem visto isso, mas nos Estados Unidos também alguns professores americanos têm relatado esse aumento
dos transtornos psicológicos na infância e adolescência. Então, a gente está E quais vendo... fatores são, Renata? Quais fatores estão associados a esses aumentos? Eu vejo várias coisas. Assim. Eu acho que a gente tem... eu acho que tem uma questão social envolvida, principalmente. Então, quando eu fui fazer a minha pesquisa do mestrado, eu fui estudar o sucesso porque eu observava que os meus jovens falavam muito em fracasso. Tudo era fracasso, eu sou um fracasso, eu sou um fracasso. Eu falava, gente, por que é que a frase é igual? Então, né, o que faz? Um menino vem aqui, entrou e falou, eu sou um fracasso. O outro entrou e falou a mesma frase. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Eles estão falando a mesma frase. Então, eles estão hipervalorizando, talvez, o sucesso. Então, eu falei, se eu quero entender o que eles estão entendendo como fracasso de uma forma global, o que eu entendo da forma individual, como psicóloga, eu vou entender para aquele paciente. Mas eu queria entender de uma forma mais coletiva o que é que fazia aquilo acontecer. Então, quando eu fui estudar o sucesso, porque eu falei, se eles falam de fracasso, eu preciso entender o que é o sucesso, para poder entender o cultural do sucesso, como que isso pode estar afetando nossos jovens. E aí, o que eu vi? Existe dentro da nossa sociedade uma ideia de que você tem que ser bem-sucedido, de que você tem alto desempenho. Os meninos hoje estão assim, excesso de aulas, excesso fazendo um excesso de atividades, né? Eu vejo muito as queixas dentro de consultório, eu não tenho horário para brincar, eu não tenho horário para descansar, eu não tenho... Eles queixam isso. Eu não tenho horário para fazer as coisas que eu gosto. Então, por quê? Porque eles estão sempre em alguma atividade. Então, aí eles têm 5 horas de aula de escola, depois eles têm aula de inglês, eles têm alguma aula de algum tipo de esporte, aí eles têm o psicólogo, o não sei o que lá e tal. Então, as crianças estão com excesso de atribuições. Né? Eu, muitas vezes... Seria como assim, o tempinho do ócio, ele foi... Acabou. Ele não existe. Não existe. Ele não existe. Não existe para E ele é necessário para processar até o aprendizado, né, Renata? Queria que você falasse sobre isso. Né? Então, assim, a questão é essa. Então, o que acontece é que eles não têm o tempo de brincar. E o brincar, que é isso que você falou, o brincar, ele faz parte do desenvolvimento. Você precisa de brincar para você se desenvolver. Eles não têm mais tempo de brincar. Então, eles não têm tempo de aprender as habilidades com outras crianças, porque isso ensina habilidades sociais. Eles estão com pouco tempo para desenvolver as habilidades sociais. Então, isso é real hoje. Então, nós estamos vivendo uma sociedade do desempenho. Uma sociedade que está o tempo todo hiperfocada em resultado. Então, nós estamos com uma sociedade voltada para nota. O menino tirou quanto? Quanto que o seu tirou? Ah, passou no Enem ou não passou? Passou em qual faculdade? Só pode ser federal. Então, tudo... Só que isso já começa com eles muito pequenininhos. Então, qual que é a ideia de sucesso na sociedade hoje? Sucesso é dinheiro, poder e status. Então, você liga a televisão, você olha lá, quem que é o bem-sucedido? Ah, é o Neymar. Quantas pessoas vão ser Neymar? Então, o que acontece? É um distanciamento da realidade. Da realidade, né? total. Você gera a frustração e o adoecimento deles. É claro. Você está dizendo isso. Porque você põe um passo muito grande, os jovens, principalmente, eles não conseguem fazer esse simbólico ainda e tentar entender que, olha, é um passo a passo, isso é um caminho que você vai subindo, uma degrada, é um degrau devagarzinho, é passo a passo. Eles não entendem isso. Eles só entendem, eles olham lá para cima e falam, gente, chegar lá não vai dar, não. E aí eles já param aqui. Então, por quê? Porque não é colocado, a noção de sucesso fica tão ampla. Então, às vezes, o pai e a mãe não estão falando com ele que eles querem que ele seja Neymar. Não estão falando nada disso. Só que eles estão entendendo isso, porque é isso que está implícito dentro da nossa sociedade. Então, quando o professor fala, você tem que estudar para ser bem-sucedido, você tem que se esforçar para ser bem-sucedido. Aí vamos dizer, o menino estuda e se esforça. Isso eu vejo muito. Aí ele faz o melhor que ele está fazendo, podendo,
E ele, às vezes, não tirou a nota boa. Aí ele fala, eu sou burro mesmo, porque era só eu esforçar. Se eu esforçasse, eu tirava a nota. Se eu não tiro, se eu esforço, eu não tiro a nota, então é porque eu sou burro mesmo, não tem solução para mim. Então, eu não vou ser ninguém. E aí eles já vão para o lado contrário e eles já criam toda uma cena. Então, o que acontece? Está descolado a noção de sucesso que é passada pela mídia, e a mídia reforça isso, ela fala, porque o fulano, aí ele põe o fulano lá, o fulano vira uma pessoa que todo mundo vai lá, o fulano nem entende de psicologia, ele está falando de psicologia, e está lá dando palpite em psicologia. Quantas vezes você vê essas pessoas, assim, só porque elas são conhecidas na mídia, elas falando umas bobagens, que eu falo assim, gente, como é que essa pessoa está falando uma coisa dessa? Ela não entende disso. Então, assim, mas por quê? Porque se dá o poder a essas pessoas, pelo fato delas terem fama, como se elas tivessem uma condição de falar sobre aquela coisa, que às vezes é uma coisa que elas desconhecem. Então, você entende o que eu estou colocando? Então, é muito sério. Então, o que acontece? Isso, para mim, é um problema grave. Por quê? Porque os jovens, eles não conseguem entender que isso é uma escada. Eles falam, eu estou aqui, eu tenho que estar lá. É muito longe, é muito complicado. Então, quando eu fui estudar o sucesso, o que eu vi? Que a noção de sucesso individual, ela não tem nada a ver com a noção de sucesso partilhada socialmente. As pessoas não estão querendo ser milionárias, elas não estão querendo ficar lá famosas e não sei o que lá e ter poder, elas não querem isso, elas querem ser felizes, elas querem ter bem-estar, elas querem ter uma vida boa, elas querem ter uma vida tranquila. Uhum. E para isso a gente precisa enlouquecer os meninos. Uhum. Só que às vezes o pai não está falando que ele quer aquilo para o filho, mas o filho, como está vendo os exemplos do que é o bem-sucedido, você está entendendo o que eu Porque estou... recebe mensagens de outros De espaços, que é outras isso que a gente está falando, fontes, de outras fontes. que é uma Renata, mensagem... como é que a gente muda essa rota, né? Porque a gente está vendo que esse caminho aí não tá legal, não tá dando certo. Não. Então, isso é muito sério, porque é muito grave o que está acontecendo, porque a gente precisa ressignificar. E ressignificar esse sucesso e, inclusive, apresentar e falar de uma forma clara e uma forma aberta com os jovens, né? Pensar mais antes da gente falar as coisas. Não, porque senão você não vai ser bem-sucedido. A gente está educando pelo medo. Não, você tem que fazer isso, porque senão isso de ruim vai acontecer com você. Ah, você tem que fazer aquilo, senão aquilo de ruim vai acontecer com você. Nós estamos educando pelo medo. Né? A gente não precisa educar pelo medo, a gente tem que educar pelo estímulo, pelo incentivo. Olha, você consegue, você dá conta, vamos fazer mais. Olha só, nós temos que parabenizar o esforço, não parabenizar a capacidade. Porque na hora que você diz você é muito inteligente, aquele menino, você sabia que, não sei se você sabe dessa ideia, quando você diz você é muito inteligente, você para. Porque aquela pessoa que está sendo elogiada como inteligente, ela fala, nossa, então ela quer garantir aquela inteligência dela de qualquer jeito, então ela não se arrisca. Ela faz o mínimo para poder garantir aquela fama de inteligente. Enquanto que o outro que você elogia pelo esforço, aí não. Esse, ele vai buscar aprendizado, ele vai buscar melhorar, ele vai buscar desafios, ele vai buscar coisas novas. Aí esse vai desenvolver. Mas você elogiar pela capacidade de chamar de inteligente, você paralisa. Que é o mindset fixo, que a Carol Dweck fala, que é uma autora americana da educação, que tem um livro chamado Mindset, que é a nova teoria do sucesso, que é muito, muito legal, muito bacana esse livro dela. Então, ela coloca o seguinte, quando você chama uma pessoa de capaz e competente, você está contribuindo para a ideia de que ela tem uma inteligência inata. Aquilo é inato a ela, veio com ela. Então, ela não pode perder. Então, ela tem um medo danado de ser posta à prova. Então, ela faz. Se você der para ela uma prova com perguntas fáceis e uma outra com difíceis, e você falar qual das duas você vai escolher, ela vai escolher a de fáceis. Enquanto você pegar uma outra pessoa que foi elogiada pelo esforço, ela vai escolher a difícil.
Quem é que vai chegar mais longe? A que vai escolher fácil ou a que vai escolher difícil? A que vai escolher o difícil. Porque ela vai se arriscar mais, ela vai buscar mais, ela vai buscar aprendizado, ela vai buscar melhorar, ela não vai ficar querendo garantir o status quo dela ali, entende? Então, isso é muito interessante. Então, o que acontece, né? A gente vê que o sofrimento mental ele está aumentando. Nós pais, professores, coordenadores, nós também somos responsáveis por isso. Porque a forma como a gente fala para os jovens, ela pode fazer total diferença. Né? Então, às vezes, você quer estimular o esforço, você vira e fala assim, não, é só você se esforçar. Aí, na hora que você fala, é só você se esforçar, o outro se esforça, não consegue, falou, ferrou. Então, não é só eu me esforçar. Esforçando, eu tenho mais condições de atingir, eu tenho mais condições de aprender, eu tenho mais condições de trazer coisas boas comigo. Eu tenho mais condições, mas não é garantia. Então, se você quer garantia, você está ferrando com os meninos. Então, hoje em dia, a gente está tudo querendo garantir eles as coisas, e com isso, a gente não dá para eles a capacidade de lidar com a frustração, de lidar com a dúvida, de lidar com as dificuldades, de lidar com o erro, de lidar com... Porque isso é importante, eles precisam se frustrar. Porque é na frustração que você aprende, é na frustração que você consegue coisas, né? Eu, por exemplo, lembro direitinho, assim, na época que eu estava na faculdade, né? Eu lembro, eu fiz 2 faculdades, eu fiz psicologia e fiz letras. E eu lembro uma vez, numa das minhas provas na faculdade de letras, né? E era uma aula que eu adorava, de um professor que eu adorava, e eu estudava para as provas dele, assim, né? Aí numa prova, foi a primeira prova de 20, ele me tirou 5 pontos por conta de uma pergunta, porque eu fiz um erro, porque eu tenho déficit de atenção, tenho TDAH, mas assim, um erro que era uma coisa que eu sabia e eu fiz uma bobagem, né? Eu não esqueço da história. O que aconteceu? Aquilo ali ficou tão gravado para mim, né? Eu confundi autor com eu lírico. Então, eu falei, porque o autor disse isso. Não, não era o autor. O eu lírico, eu tinha que estar dizendo o eu lírico, eu falava o autor. Perdi os 5 pontos por conta disso. Olha aqui. 20 e tantos anos depois, eu lembro. Né? O que eu fiz? Eu aprendi com esse meu. Foi os únicos 5 pontos que eu perdi. Na matéria dele, eu tirei 95. Não vou esquecer. Eu tirei 95, porque os 5 pontos que eu perdi era esse do eu lírico. Não vou esquecer. Né? Mas por quê? Porque, para mim, aquilo ali não foi ruim. Foi uma oportunidade de me chamar a atenção, porque eu me distraí, e foi uma oportunidade de me chamar a atenção. Até o final do curso, toda vez que eu escrevia, eu voltava lá, deixa eu ver se eu estou chamando o autor de eu lírico. Porque né, ou eu lírico de autor, né? Se eu estou chamando o eu lírico de autor, deixa eu ver se eu estou fazendo esse erro aqui de novo. Todas as vezes eu voltava, porque eu me distraía, eu voltava. Então, olha só, o erro é uma possibilidade de você Faz aprender. parte da vida, né? É uma possibilidade de você aprender. Né? Se a gente não entender o erro como aprendizado, a gente para. E aí as coisas todas dão errado. Então, hoje a gente está num mundo que busca o sucesso o tempo todo, a noção de sucesso é elevada, os jovens não estão conseguindo entender, porque a coisa está muito alta, o nível está elevado. Né? A coisa está ficando distante da realidade deles e eles estão em sofrimento. E o pior é que está todo mundo dizendo, não, mas é simples, não, mas é fácil. E aí, os pais, muitas vezes, sem querer, e os professores também, às vezes não validam as emoções. Né? E isso é outra coisa que é importante. O que é validar a emoção da criança? As pessoas falam, mas o que é validar? Eu passar a mãozinha na cabeça dele e falar, coitadinho, ele tá tão triste. Não, isso não é validar, não. Isso é vitimizar. Ai, coitadinha, eu escuto isso muito. Coitadinha, ela é tão ansiosa. Se ela não fosse tão ansiosa, ela ia ser uma ótima aluna, mas tadinha. Para de falar tadinha dos meninos, gente. Né?
É assim, olha, fulana é ansiosa, né? Ela tá falando que ela tá ansiosa. Vem cá, vamos conversar. Me explica, o que é que te deixa ansiosa? Qual que é a questão, né? Olha, às vezes é difícil Sim. mesmo. Isso é validar a emoção, dizer, olha, eu também sentia ansiedade quando eu tinha sua idade, sabia? Eu também tinha. Mas depois eu fui aprendendo desse jeito ou daquele jeito, e isso foi me ajudando, isso foi me ensinando. Dá seu exemplo. Mostra onde você Fala-se fez. hoje, Renata, em educação emocional. Queria que você falasse disso. O que que é? O que que é educação emocional? Educação emocional tem muita coisa aí envolvida. Uma delas é isso. É a gente reconhecer as emoções, entender que elas existem e entender que elas são necessárias. A gente, na nossa sociedade hoje, a gente tem uma tendência. Tristeza é ruim, ansiedade é ruim, raiva é ruim, nojo é ruim. Ah, só pode sentir alegria. Por que é que você tem tanto jovem viciado? Em jogo, viciado em cigarro, viciado em drogas. Por quê? Porque eles só podem sentir alegria. Então, eles querem sentir euforia. Eles vão buscar no sistema de recompensa desadaptativo as recompensas deles. Por quê? Porque eles aprenderam que as outras emoções estão erradas. Não é errado sentir. É natural sentir. Você precisa da ansiedade? Precisa. Para quê? Para defesa. A ansiedade é uma emoção necessária para defesa. Se você não tiver ansiedade, você vai correr risco de vida. Você pode ser atropelado no meio da rua. Então, a gente precisa do medo da ansiedade, porque elas são emoções protetoras. O problema delas é quando a gente usa elas de forma desadaptativa. Mas as emoções, elas não são ruins. Depende de como você vai usar. Essa é a questão. E você pode aprender a usar de uma forma melhor do que a forma que você está usando. Então, o que é isso? A educação emocional é você aprender a usar, é validar as emoções, dizer, ok, você está triste, ok, vem cá. Abraça, conversa, acolhe. Né? O pai, às vezes, a mãe fala assim comigo, não, Renato, mas se eu acolher, eu vou acolher, vou fazer, vou vitimizar. Eu falei, não, acolher não é vitimizar. Vitimizar e ficar lá, tadinha, porque ela é muito ansiosa, tadinha, porque ela tá depressiva, tadinha. Não é tadinha nada. Ela tá ansiosa. Vem cá, vamos conversar sobre a sua ansiedade. Sim. Porque as Entende? crianças e os jovens são seres de direitos e isso, e externam suas emoções como os adultos, porque a sociedade também costuma negligenciá-los, né? Que criança não pode sentir raiva, que criança não pode ficar triste, que o adolescente não pode, né? Eles são seres de direitos e que merecem tratamentos e serem acolhidos de forma respeitosa. Perfeito. E é exatamente isso. Né? Então, o que a gente vê? A gente vê muito assim, o pai, por exemplo, ele falou assim, mas isso não é motivo para chorar? Como não? Eu uma vez fui chamada na escola. Me chamaram na escola uma vez por conta de um dos meus filhos e falaram assim comigo, não, você tem que resolver porque ele já está muito grande para chorar. Eu falei, uai, tem idade para chorar? Eu não sabia não, porque eu choro até hoje. A mulher levou um susto. Aí assim, né? Uai, peraí. Ok, que ele pode, você está me chamando, a gente pode ensiná-la a arranjar outras formas de se comunicar e de comunicar a frustração, concordo. Agora, ele está muito grande para chorar, você está dizendo para a criança que ela não pode chorar? Ou que tipo de informação você está dando para ela? Então, E que o isso não menino não pode chorar, né? Homens não é. choram. Homens não choram. Eu já escutei isso. Uma vez eu atendia É. num lugar que tinha uma escola do lado e eu escutei a professora gritando com o menino, falando assim: seja homem, você para de fazer essa frescurinha aí, você tá chorando igual a menininha. Eu falei, gente, que loucura! Que é essa que eu tô ouvindo? Não, isso é mentira que uma professora tá fazendo uma coisa dessa, mas estava. Né? Então, existe dentro da nossa sociedade, as pessoas não sabem lidar com as emoções. Então, a gente não pode cobrar delas também, porque elas não entendem que isso é necessário. Então, assim, eu consigo entender. Essa professora, por exemplo, ninguém nunca falou com ela que isso estava errado. Ela provavelmente ouviu isso de alguém e ela está reforçando isso, porque ela está reproduzindo alguma coisa que alguém já falou com ela ou que ela ouviu alguém fazer. Então, que E é muitas uma vezes são é equivocados. uma sociedade muito violenta, né? É Sim, isso. Para de sim. chorar,
né? Manda a criança calar a boca e até chegar aos casos que a gente sabe, né? De violência, violência física, né? Por Exato. isso, por entender que a criança ou o adolescente não tem voz, né? Não tem. E é exatamente isso que você falou, né? Assim, e tem umas coisas também, tem algumas coisas até por gênero. É assim, menina, é muito feio menina raivosa, é muito feio homem chorão. Homem chorão é fraco. Mulher raivosa é mulher macho. Assim, então, são Os preconceitos. estereótipos machistas. São preconceitos. Isso não tá certo, gente. Não ajuda. Não ajuda, né? Porque, na realidade, homem chora sim, mulher sente raiva sim, e é assim, porque nós todos temos todas as emoções e é natural, e tá tudo bem. Então, enquanto a gente Exatamente. não entender que todo mundo tem todas as emoções e que a gente pode sentir todas as emoções, se a gente não ajudar a validar a emoção não é vitimizar quem está sentindo, é simplesmente acolher a emoção e dizer, eu estou entendendo, você está me parecendo com raiva, me conta, o que, que aconteceu? Você está parecendo que você está triste, o que está havendo? Ah, você está parecendo que você está ansioso, você quer conversar comigo? É isso é que é validar. Isso não é tão complicado, isso não é tão difícil, né? Mas a gente cria alguns preconceitos na nossa sociedade, tem uma ideia, temos que ser rainha da Inglaterra, amor, sinto muito. Só quem não expressa emoção é a rainha da Inglaterra, o resto todo mundo vamos expressar porque é melhor. Porque a princesa Di chegou lá tendo problema, porque não podia expressá-la, ela surtou, entendeu? Então, é esse que é o ponto. Isso daí é para quem foi criado assim, desde pequeno, porque o outro que veio de fora, que chegou lá, não deu conta daquilo ali, porque não foi criado para aquilo ali. Então, rainha da Inglaterra é só rainha da Inglaterra. Agora, né, que não expressa emoção, ela tem aquela mesma cara. Ela não ri, ela não chora, ela não expressa nenhum tipo de emoção, tá tudo certo. É só ela, gente, porque nós somos gente. Então, Exatamente. eu acho que a gente tem, isso é educação emocional. É a gente ensinar que pode sentir. É a gente dizer que pode sentir. Não é a gente vitimizar. Porque quando você acolhe, é muito interessante. Isso aqui é uma coisa bacana da gente falar aqui. A gente tem 3 sistemas de regulação emocional, né? O Paul Gilbert, que é um grande autor, que é da terapia focada na compaixão, ele usa outros nomes, mas eu vou usar os nomes mais fáceis, mas são os mesmos 3 sistemas. Mas a gente tem um sistema que é o de ameaça, que é o responsável pelas emoções de raiva, medo, ansiedade, nojo, que são aquelas emoções que vão nos ajudar a quê? A procurar recursos para a gente sobreviver. Então, Uhum. uma emoção, é o sistema ativado quando você precisa ter uma reação rápida para sobrevivência. Rápido. Para sobrevivência. Então, é o sistema de ameaça. A gente tem um outro sistema que é o de segurança, que é o responsável pela afiliação, pelas sensações de tranquilidade, de serenidade, de bem-estar. Então, quando o sistema de ameaça está muito ativado, uma das formas da gente ajustar é ativando o sistema de segurança. Pode ser como? Pode ser buscando ajuda, indo atrás de alguém para conversar com alguém. Aí você está ativando seu sistema de segurança. A criança, quando chora e vai correndo e gruda na mãe, ela está ativando. E a mãe pega no colo e abraça e acolhe, ela está ativando nela o sistema dela de segurança dela. O sistema de segurança está sendo atendido naquele momento que a mãe abraça. Só que a gente pode ter esses sistemas utilizados todos de uma forma desadaptativa. Eu estou falando da forma adaptativa, né? A gente Sim. tem o terceiro sistema, que é o sistema de recompensa. Então, esse sistema de recompensa é o responsável pela motivação, pelo nosso engajamento, pela nossa energia, por aquela coisa que faz a gente ter engajamento nas coisas, vontade de fazer as coisas, né? Esses sistemas mal adaptativos, eles podem gerar. O sistema de ameaça hiperativado vai gerar os transtornos ansiosos. O sistema de recompensa hiperativado vai ter problema com os vícios. O sistema de segurança desadaptativo vai ter uma depressão. Então, nós vamos ter todos esses sistemas, quando eles não estão funcionais, eles levam a outros problemas. Quando você não Interessantíssimo. está usando isso de uma forma ajustada, vamos chamar assim. Uhum. Mas você pode criar
formas de usar isso de uma forma adaptativa. Então, se a pessoa está usando o sistema de recompensa dela de uma forma ruim, ela pode aprender a usar o sistema de uma forma positiva. Então, por exemplo, eu estou na recompensa e eu vou comer excessivamente para poder tentar me acalmar, porque meu sistema de ameaça foi hiperativado, e eu quero acalmar meu sistema de ameaça, e a mãe e o bebê, quando chora, a mãe vai lá e dá mamar, então a pessoa entendeu, nossa, se eu comer, eu vou me sentir melhor, então eu estou hiperativada agora que meu sistema de ameaça ativou, vou buscar alguma coisa de recompensa, vou lá e como. Ativou o sistema de recompensa de uma forma desadaptativa. Se ele tivesse ido fazer uma corrida para gastar energia, ele ia ativar o sistema de recompensa também, só que ele ia utilizar de uma forma mais adaptativa. Uhum. Se ele fosse utilizar aquilo ali para fazer um trabalho voluntário, ele também ia usar o sistema de recompensa de uma forma adaptativa. Então, existem outras formas e a gente pode ensinar as pessoas a fazerem isso. Então, isso tudo que eu estou falando é educação emocional. É você mostrar, peraí, olha, você está usando desse jeito, você está usando tudo errado, você tá querendo resolver um problema, você está usando o seu sistema que pode ajudar você a resolver esse problema, só que você está usando esse seu sistema de uma forma equivocada. E você pode Sim. usar esse seu sistema de uma forma adaptativa. E eu posso te ensinar estratégias para fazer isso. Isso é educação emocional. Então, tudo isso é educação emocional. E a gente pode fazer isso com os jovens. Então, o que está acontecendo hoje? Assim, nós estamos ali correndo, os pais, no geral, eles estão numa vida corrida, numa vida difícil, com excesso de telas, com excesso de redes. Os jovens também. Os meninos estão muito sozinhos e estão tendo acesso a uma série de conteúdos pela internet completamente inapropriados, impróprios. E aí eles não perguntam mais. Por quê? Porque eles têm acesso a uma série de coisas por eles mesmos. Para que ele vai perguntar para o pai se ele buscou lá no Google e achou? Então, nós estamos tendo menos comunicação das famílias, dos pais com os filhos. Nós estamos tendo uma série de problemas que estão acontecendo de uma forma mais generalizada. Né? Verdade. Eu até, você tocou nesse assunto, e até uma das perguntas, eu tenho conversado com mães, pais, né, e amigos, e eles me relatando, assim, que os filhos não querem voltar para a escola, com sérios, assim, problemas das crianças chorando e crianças menores, né, por terem ficado um longo período sem escola e o contato com os pais. E qual que é a orientação, Renata, para esses pais que estão vivenciando essa situação? Olha só, eu acho que a gente tem algumas coisas aqui que são meio complicadas, né? Porque os pais não têm como controlar tudo. Né? Então, assim, vamos ser sinceros. Quem é que pode controlar tudo o tempo todo, ficar por conta de ver o que o filho está fazendo, o que o filho não está fazendo e tudo mais? Ninguém, né? Nós não temos como saber isso, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tá muito complexo eu acho que essa coisa de redes é difícil a gente falar até onde vai a coisa positiva, até onde vai a coisa negativa. Eu acho que tem um lado positivo, porque os jovens aqui, eles tiveram a possibilidade de se conectar, pelo menos alguma, eles não perderam total conexão. Mas todo o excesso é ruim. E o excesso dos pais também, porque aí nós vamos lá falar que os próprios pais são exemplo. E aí, se o pai está lá fazendo aquilo, o jovem vai fazer ou não vai fazer? Se eu vejo meu pai acessando as redes, eu não vou fazer? Eu vou me sentir validado para fazer. Então, eu acho que a gente tem muitas coisas para discutir em cima de redes, em cima dessas coisas aqui, e que são assim, eu não gosto de achar, na minha cabeça é assim,
Eu não acho que nada é totalmente ruim, nem nada é totalmente bom. Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio das coisas. Assim, e quanto mais equilibrado a gente tiver, melhor vai ser. Não é, então tira isso completamente ou faz. Você não vai conseguir. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Agora, qual que é esse equilíbrio? Difícil. Não sei. E para esses pais, a orientação para esses pais que percebem que as crianças menores estão com dificuldade de voltar para a escola, né? Crianças aí de 2, 3, 4 anos. Pois é. O que eu vejo dessas crianças pequenas? Se o próprio pai ou a própria mãe estão com medo, o que vai acontecer? Isso passa para ela, né? Óbvio. Então, às vezes, é a mãe ou o pai que estão com medo. É a mãe ou o pai que não querem. A criança vai entender que aquilo é um lugar perigoso. E ela vai entender aquilo como risco e perigo. Então, a criança reproduz, criança é esponja. Criança é esponja. Então, ela vai reproduzir aquilo ali que ela está vendo. A mãe está com medo. O menino vai ficar. Então, eu acho, sabe, eu acho que isso é complicado. Tem esse perfil, né, dos pais que realmente têm, né, ainda estão com medo do retorno às aulas. E tem aquele cenário também, Renata, de crianças que agora estão indo para a escola, que não tiveram, né, no mesma forma Isso que vai ter o algumas problema. nasceram e não tiveram contato com outras, a mesma coisa para a escola, né? É um universo novo para elas. Essa criança que você está falando que nunca foi à escola, vamos lá. Toda vez que uma criança vai à escola pela primeira vez, é fácil? A grande maioria não. A mãe fica lá do lado de fora, faz aquela parte de integração, a mãe fica esperando, não sei o que lá e tal, e coisa só para dar aquele suporte ali na primeira uma hora, depois a mãe vai embora. Aí fica de novo. Fica assim uma semana, não é assim? Uai, vai ter que ser a mesma coisa agora, gente. Não é Mas porque essa não tem um elemento a mais? Porque antes, eu vou fazer um exemplo aqui, né? tá. A criança ela não ia para a escola, mas ela tinha o contato com um primo, com um amiguinho, com o filho, né, de um casal de amigos. Com a pandemia, isso também não aconteceu. Concordo. O que vai acontecer? Aquele sistema de ameaça que eu te contei, dessa criança, vai estar como? Vai estar mais ativado. Uhum. Esse sistema de ameaça vai estar ativado. Aí você vai obedecer o sistema de ameaça da criança? Estou dando um exemplo. Se o sistema de ameaça da criança ele está ativado, ele está ativado, ele está ativado, muito ativado, e você obedece o sistema de ameaça dela, e você faz o que ela quer, o que ela entende, o que o sistema de ameaça dela entende? Que ele estava Que certo. ali é um perigo, né? Que ali era um perigo real e que ele estava certo. Então, os pais, eles não têm que obedecer o sistema de ameaça da criança. Eles têm que ajudar essa criança a dar segurança para ela, para que ela possa enfrentar aquela situação. Mas se ele vira e fala assim, o menino não quis ir, então não pus ele agora na escola, não, ele vai depois. Aí ele vai ano que vem, ele vai no outro ano. Aí quanto mais você vai adiando, o menino já tem 4 anos, aí ele não foi para a escola até hoje. Não, você já não foi para a escola até hoje, vai no ano que vem. Aí no ano que vem, não, vai no outro ano, porque aí ele só vai ser alfabetizado no outro ano mesmo. Pega esse menino, que os outros meninos estão indo, pega esse menino que vai para a escola, ficou 2 anos, 3 anos fora, está com 6 anos de idade, não foi para a escola ainda. Ele vai ter a mesma dificuldade daquele outro que com 2 anos, 3 anos não foi para a escola, na hora que ele foi para a escola a primeira vez. Apesar dele ser mais velho. Ele vai ter a mesma dificuldade daquele outro que pequenininho teve a dificuldade também. Óbvio que ele vai ter. Só que aí a dificuldade dele vai ser pior. Por quê? Porque ele vai estar maior, aí ele vai ficar desajustado, desadaptado ali, ele vai ter uma ideia de inadequação e a gente vai passar para ele uma ideia de que ele é inadequado.
Será que é isso que os pais querem? Que os filhos sejam inadequados e que criem uma ideia de inadequação para a vida deles? É claro que não. É óbvio que não. Só que os pais não têm noção de que isso pode acontecer. Eles estão entendendo que eles estão protegendo, deixando a criança ficar em casa, porque a criança não está querendo. Só que quando eu faço isso, eu reforço o sistema de ameaça e eu tô confirmando várias crenças para essa criança e eu estou, inclusive, contribuindo para criar um transtorno de ansiedade futuro. Porque o sistema de ameaça, para ele ficar ativado com o que realmente é importante, porque o sistema de ameaça ele é importante, ele precisa ser ativado com o que é importante. Só que muitas vezes ele é ativado com coisas que não são reais, que não são perigos ou riscos reais. Só que aí que tá, alguém reforça que aquilo é um risco, o cérebro entende que é um risco. E aí o cérebro começa a ser ativado com muito mais frequência do que uma outra pessoa. E aí você vai criar um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade tem relação com isso. A pessoa ativa o sistema dela de ameaça continuamente. Ela vê tudo perigo, ela vê tudo risco. A gente vai ver as crianças com esses transtornos de ansiedade em crianças que tiveram perda de um pai quando criança, ou abandono por parte de um deles, ou pai ou mãe, ou afastamento, ou distanciamento, ou pais omissos, pais que não prestam muita atenção nos filhos, mas nós vamos ter também o oposto, pais superprotetores. Porque os pais superprotetores seguram as crianças na tentativa de tentar acolher, a intenção é positiva, a intenção dos pais é boa, só que o resultado é péssimo. Porque na hora que eles pegam e falam, não, ele vai ficar comigo, não sei o quê, na hora que ele vai, ele se sente completamente desamparado, ele se sente completamente incapaz, ele se sente incapaz de lidar com a vida. E ele fala, todo mundo dá conta, só eu que não dou. E ele está vendo que os outros estão dando conta, ele está vendo que ele não está dando, ele começa a se achar inadequado, e começa a se achar incapaz, e começa a se achar vulnerável, aí pronto, acabou. Então, às vezes, essa tentativa de superproteção, que a princípio os pais entendem como sendo positiva, como sendo uma ajuda para a criança, né? Não é a ativação do sistema de segurança, é outra coisa. O que eles estão fazendo ali não é ajudando a criança. Eles estão ali deixando a criança vulnerável, porque não é ensinando a criança a enfrentar as dificuldades da vida. Eles estão dizendo, olha, a vida é difícil, quando a vida ficar difícil, você se esquiva porque é melhor. Ele vai se esquivar quando? Pro resto da vida? E aí? É possível? Não, não é. E aí ele vai ter problemas. E os transtornos de ansiedade vão aparecer. Não sei se está ficando claro, né? O que eu estou... Não, tem até uma pergunta aqui sobre essa abordagem, que é a da Vanessa Velar. A Vanessa é minha amiga. Beijo para você. E tem muita gente assistindo aqui. E ela fez essa pergunta. Os quadros de ansiedade são sempre motivados por algum fator específico? Ou a criança já pode ser ansiosa como uma característica da personalidade? Bem, a gente tem vários fatores. Para qualquer tipo de transtorno, seja ansiedade ou seja depressão, transtornos psicológicos, vamos dizer, você tem primeiro a questão genético-biológica, que você não pode esquecer. Você já tem uma tendência genético-biológica para desenvolver um determinado tipo de transtorno. Mas tem também o ambiente. E tem a percepção da própria criança. Porque o que acontece? Você pode ter um ambiente péssimo, você pode ter a genética péssima, mas a criança tem uma percepção legal. Entendeu? Então, assim, aí ajusta. Você fala, gente, como que essa criança... Eu tenho uns casos que chegam para mim, às vezes, eu falo assim, como é que esse menino sobreviveu a isso? Né? Eu falo, não, que sucesso, esse é um sucesso, porque sobreviveu a isso. Como é que deu conta de sobreviver a isso? E dá conta, às vezes, os meninos são super descolados, super interessantes e tal. Então, assim, não é culpa dos pais, que aquela coisa, os pais, então, são culpados? Não. Mas algumas circunstâncias e alguns fatores ambientais contribuem para isso. E tem muito a ver com reforço também, porque a criança, por exemplo, ela fala, não vou à escola. Aí o pai fala, então não tem problema, ele não vai à escola. Ele está reforçando esse comportamento dele não ir à escola. Então, todas as vezes que a criança tiver um problema, ela fala, não vou.
e ela já teve isso como reforço, então ela não precisa ir. Então, ela vai ter essa estratégia na vida dela quando ela encontrar dificuldades. Então, esse pai ou essa mãe, eles estão ajudando ela a enfrentar as dificuldades, ou eles estão contribuindo sem querer, às vezes eles estão achando que eles estão dando suporte, mas sem querer eles podem estar contribuindo para o contrário do que eles querem. Eles estão achando que isso é uma forma de dar o suporte, é deixando a criança em casa, e às vezes deixando a criança em casa, ao invés de dar o suporte, eles estão deixando ela mais vulnerável, porque ela vai ter mais medo de enfrentar aquilo da próxima vez. O medo dela vai aumentar, porque no cérebro dela vai entender, é verdade mesmo, tá vendo? Até sua mãe deixou você ficar, se sua mãe deixou você ficar, é porque isso era perigoso mesmo. Então, o seu cérebro entende, olha, não aconteceu nada comigo, eu me senti melhor ficando em casa, então da próxima vez eu tenho que ficar em casa de novo. Uhum. E isso é um reforço desadaptativo, mas ele vai sendo reforçado pelo ambiente. Entende? É verdade. Então, estou dando alguns exemplos simples assim. Mas os pais não fazem isso porque eles querem prejudicar. Não, eles estão entendendo que eles estão alimentando o sistema de segurança da criança. Só que eles não estão alimentando o sistema de segurança da criança. Eles estão alimentando o sistema de ameaça da criança. Porque eles não estão ensinando a criança, né? Eles não estão dando suporte, falam, não, respira fundo. Vamos lá, ajuda ela a regular o humor, agora nós vamos junto. Eu vou junto com você, mas nós vamos. É diferente. Uhum. É verdade. Nós vamos juntos à escola, mas nós vamos. É diferente. Você está dando para ela segurança, que ela pode respirar fundo, ela pode relaxar. Olha, eu vou junto com você, é dar a mão para a criança e vamos junto. Eu estou junto. Isso é sistema de segurança ativado. Mas ela não querer ir e você, né? Então ela não vai. Aí ela não vai da próxima vez, ela não vai da próxima vez, ela não vai da próxima vez. Você está ensinando essa criança a ser esquiva. Você está ensinando essa criança a ser evitativa. Você está ensinando essa criança a não enfrentar as dificuldades, a ter pânico das dificuldades, a ter pavor das dificuldades. E você está ensinando ela de que frustração ela não pode ter. E aí ela vai ter frustração na vida. Então, eu falo o seguinte. Se os pais querem o bem aos filhos, eles têm que permitir os filhos que eles fracassem. Mas eles têm que estar lá do lado para quando eles fracassarem. Entendeu? Importantíssimo isso. Eles não têm que evitar o fracasso dos filhos. Eles têm que permitir o fracasso dos filhos. E estar lá na hora que eles precisarem. Entendeu a diferença? Se você evita o fracasso deles ou resolve para eles não terem fracasso, eles ficam dependentes. Você cria um monte de jovens fracos, frágeis e totalmente dependentes. E é um pouco dos que os pais hoje estão fazendo sem perceber. Eles querem ser amigos dos filhos, eles querem ajudar, eles querem ir lá ser solícitos e contribuir com os filhos, e muitas vezes eles fazem esse reforço sem querer. E eles não deixam os jovens fracassarem e lidarem com os fracassos dele, terem que enfrentar o que é que os resultados e as consequências dos fracassos deles. Porque é importante você fracassar e enfrentar as consequências do seu fracasso. É importante. Isso faz parte do aprendizado, faz parte da vida. Então, entendeu? Então, isso é importante. Então, quando a gente não permite que isso aconteça, a gente não está dando suporte. A gente está tirando recurso. A gente está dizendo para ele, você é fraco, não dá conta. Você só dá conta se eu tiver com você. Se você só dá conta... Você pode ficar em casa que eu resolvo isso por você. Você só dá conta por conta de mim, porque eu que faço por você. Você está criando uma dependência. Então, isso é assim, é um pouco, né, daquela coisa que a gente estava falando lá no início. O que é que gera os transtornos hoje em dia, os problemas psicológicos hoje em dia? Né? Eu falei sobre a questão da noção do sucesso, mas tem relação com isso também.
Permita que seu filho teste, incentive ele a testar mais, incentive ele inclusive, fazer mesmo que ele erre. Reforce o esforço dele, mais do que a nota, mais do que o resultado. Reforça menos nota, reforça menos resultado. Isso não significa que você não pode dar parabéns para um filho seu. Se ele tirou uma nota boa, não é isso. Mas é reforçar menos. Aí, se ele tirou uma nota boa, ao invés de você falar assim, você está vendo como é que você é inteligente? Você pode falar assim, você viu como é que valeu a pena você ontem ter se esforçado quanto você se esforçou? É diferente. Uhum. Uhum. Entende o que é? Você pode dar os estímulos mais ajustados, mais adequados, que vão te ajudar a atender mais os seus objetivos. Então, assim, o que a gente vê hoje? As crianças não querem ir para a escola, que é o que você falou. E aí? Mas tem criança que quer ir para a escola e o pai não quer. Eu tenho adolescente que não está aguentando, falando, Renata, eu quero sair. Eu preciso sair. Eu tenho 2 anos que eu não vejo meus amigos, eu tenho 2 anos que eu não vejo gente, minha mãe não deixa. Tem os dois, né? Tem os dois lados aí, né? Opostos. Então, assim, isso tá difícil, tá? Porque nós não temos que obrigar ninguém a fazer nada. Mas acontece o seguinte, é importante a gente falar sobre isso, porque é importante a gente falar o seguinte, que isso pode estar gerando sofrimento nos jovens, né? Muitos pacientes, não são poucos, né? Adolescentes, assim, eu não vejo meus amigos. Eu quero conviver. Eu não estou aguentando. E tem alguns que as famílias não permitem. Que estão até hoje isolados. E aí? Né? Outro dia, falou uma coisa que eu achei, a mãe falou comigo. Ela falou, eu entendo o motivo de eu ter que ficar em casa. Eu entendo o porquê que é isso, mas eu quero viver, eu preciso viver. Né? Eu não aguento mais. Né? E eles estão verbalizando. Né? Eu achei engraçado, porque ela falou isso e eu concordo com ela, assim, com a fala dela. Quando a mãe veio falar comigo, a mãe falou, eu concordo com ela. Eu falei, eu também. Então, vocês vão ter que arranjar um jeito na casa para ver como é que vocês vão fazer para isso acontecer. Vocês é que se resolvam lá. Mas ela tem razão. Né? Eu não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, o que a família tem que fazer, o que a família não tem que fazer. Mas vocês precisam atender essa demanda dela. É necessário, é urgente, ela precisa. E eu, como psicóloga dela, eu tenho que informar que ela precisa. Eu vou para a próxima pergunta, que é uma pesquisa da USP, que foi realizada com 7.000 crianças e jovens no Brasil. Essa pesquisa ela começou em junho do ano passado e foi divulgada em junho desse ano. Revelou que 1 em cada 4 crianças e jovens apresentou ansiedade e depressão durante a pandemia, que era inclusive o assunto que a gente estava conversando antes, né? Também da live, da primeira parte da live encerrar. Okay. Em Minas Gerais, a gente observa também esse cenário, e você no seu consultório, essa realidade também se confirma? Confirma, claro que confirma. Né? Houve um aumento, sim, da ansiedade e depressão. Na realidade, a gente tem que entender o seguinte, para o desenvolvimento de um transtorno, qualquer que seja ele, então vou explicar uma coisa meio técnica, mas eu acho que as pessoas vão poder acompanhar bem. A gente tem que ter 2 fatores. Um se chama vulnerabilidade e o outro se chama estresse. Quando o estresse e a vulnerabilidade, eles chegam num ponto X, ou seja, aí você tem o adoecimento. Então, como é que é isso? Então, como é que é essa curva, como que isso se dá? O que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade, ela tem relação com aquilo que eu falei. Tendências genético-biológicas, crenças, ambiente que você foi criado, a cultura que você está inserindo, o histórico familiar, as relações familiares em que você está envolvido, tudo isso engloba
E isso tem relação com a sua vulnerabilidade. Então, tem gente, vamos dizer, tem gente que tem uma baixa vulnerabilidade para desenvolver uma diabetes. Mas ela pode ter uma elevada vulnerabilidade para desenvolver um câncer. Estou dando um exemplo. O que é uma elevada vulnerabilidade? Ele tem uma tendência inata, genético-biológica, associada a questões psicológicas associadas. Então, ele já tem uma vulnerabilidade para desenvolver determinados transtornos. Diante de um estresse externo, aquilo ali, quando junta aquela vulnerabilidade com o estresse externo, ali se dá o adoecimento. Então, o que vai acontecer? Uma pessoa que tem uma baixa vulnerabilidade para qualquer tipo de coisa, ela pode adoecer? Pode. Se o estresse for um estresse elevado, ela pode adoecer. Então, ela vai ter menos chance de adoecer do que aquele que está com uma vulnerabilidade muito alta. Porque aquele que está com a vulnerabilidade muito alta, bastou um estresse desse tamanhozinho, ele vai adoecer. Então, vou dar um exemplo. Né? Uma criança que sofreu um abuso sexual, por exemplo. Ela podia ter uma baixa vulnerabilidade, mas diante desse abuso sexual, aquilo ali, como é um estresse maior, ela pode já dar o adoecimento. Enquanto que eu tenho uma outra criança que não precisou sofrer um abuso nem nada, mas uma coleguinha riu dela dentro da sala de aula, fazendo uma brincadeira com ela. Foi grosseira, deselegante com ela. Ela surtou, ela surta com aquilo ali. Ou seja, então você fala, peraí, mas eu consigo entender a criança bozada, mas eu não consigo entender a outra criança que a colega riu dela. É porque o que é que muda? O nível de vulnerabilidade de uma e o nível de vulnerabilidade da outra. Uma tinha uma vulnerabilidade muito alta, então bastou um pequeno estresse. Então, você entende a gravidade ou não do problema pelo tipo de estresse, inclusive. Porque você fala, peraí, essa daqui teve um estresse muito pequeno, então porque a vulnerabilidade dela é elevadíssima. Essa daqui precisou do estresse muito grande, então porque a vulnerabilidade dela era baixa. Então, você já consegue entender mais ou menos aonde você vai mexer nisso daí. Então, você tem esses dois fatores. O que acontece? Quando a gente fala em pandemia, a pandemia é um fator estressor. Por que é um fator estressor? Porque o estresse ele tem relação com aquilo que ativa o seu receio. Então, assim, a sua vulnerabilidade, aquilo que você valoriza, e quando você corre o risco de perder aquilo que você valoriza, então o estresse é aquilo que te faz entender que você tem risco de perder o seu valor. Entendeu a questão? Então, você entra em sofrimento. Então, isso serve não só para doença mental, isso que eu estou te explicando da vulnerabilidade e estresse serve para a doença mental, mas ela serve também para as doenças biológicas, fisiológicas. Isso serve para o adoecer, né? Quantas vezes você já não viu uma pessoa, por exemplo, levou um susto, a pessoa depois que levou um susto ficou diabética? Existem esses casos. A criança levou um susto, passou por uma situação traumática, o menino ficou diabético. Acontece isso? Acontece. Então, né? Entende o que eu tô... Então, isso daqui, a pandemia, ela é um fator de estresse. Por que ela é um fator de estresse? Pelo isolamento, né? Pela questão do medo de morte. Tudo. Mesmo, né? No início, ninguém quase não se sabia muito sobre o vírus, perda de familiares, a gente tem situação aí de crianças e jovens órfãos, né? E não são poucos, é importante a gente falar disso, não são poucos, né? Crianças que perderam o pai e a mãe. Né? Então, aí é que tá. Então, olha só, a gente tem a pirâmide de Maslow que fala das necessidades básicas do ser humano. Eu vou só me ater às duas partes mais básicas da pirâmide, não vou falar das mais lá para cima, não. Mas a básica é o quê? Né? É sobrevivência, são aquelas coisas necessárias à sobrevivência, é a parte mais lá de baixo. Então, que é o quê? Que é o abrigo, é um lugar para dormir, né?
São as necessidades básicas. Comer, beber, sono e sexo. São as coisas mais básicas. Acima disso, a gente tem segurança. O que é a segurança? Segurança do trabalho, segurança, né, do emprego, segurança de ter um lugar para morar, de ter... Então, aí o que acontece? O que o coronavírus ele vem e ele faz? Ele mexe nos dois. Ele mexe nos dois. Nessas duas partes mais básicas aqui. Né? Porque tem gente que ficou desempregada, tem gente que perdeu o emprego, que perdeu a saúde, economia, que perdeu a economia, que perdeu as coisas. Então, a gente está falando aqui. Então, essas duas partes básicas que a gente está falando de saúde, que a gente está falando de segurança, né? Segurança que a segurança é segurança de saúde também, nesse sentido também. Então, o que acontece? A pandemia, quando ela vem, ela afeta as duas necessidades mais básicas. É natural que você tenha um maior número de pessoas doentes? Claro, porque você tem um estresse comum. A pandemia é um estresse comum. O tipo de estresse para cada um é diferente. Um perdeu o pai e a mãe, o outro perdeu o trabalho, o outro perdeu a casa, o outro não tem comida. Então, entende? Assim, o nível e o que é diferente. Mas a pandemia em si, ela é um fator estressante para todo mundo. É verdade. Então, você vai ter um adoecimento maior, entendeu? E como acolher e como fazer o acompanhamento de crianças e jovens que desenvolveram, né, transtornos mentais devido à pandemia, em uma sociedade, Renata, que negligencia a saúde mental. Porque se a gente falar dos adultos também, né, eu vou falar por mim, né? Eu já faço acompanhamento de síndrome do pânico há muitos anos, e desenvolvi depois que eu perdi meu irmão por leucemia, né? Eu perdi meu irmão por leucemia, ele tinha 18 anos, eu tinha 17, e anos depois eu perdi uma prima com a mesma doença. E então as doenças, né? A saúde mental, ela já é muito negligenciada. É vista como frescura, né? As pessoas não compreendem algumas situações que eu vivenciar, mas como? Que você sente? Não consegue visualizar, né? Não é igual um machucado, né? Que você vê. E como ajudar, então, essas crianças num mundo que a gente sabe que negligencia a saúde mental? Sabe o que eu acho? Eu acho que a questão da saúde mental, como ela não é visível, porque é uma doença invisível. Você não tem como medir. Se você tem um câncer, você tem como medir o tamanho do tumor, quais foram os órgãos afetados. O problema do sofrimento mental é que você não tem medida. Você não sabe o que é o que, até que ponto é o que. E as pessoas não sabem isso. Então, é muito difícil de você fazer esse tipo de avaliação, entende? Assim, você, por exemplo, na medicina você tem níveis. Aí você faz um exame de sangue, olha, seus leucócitos estão baixos, seus leucócitos estão altos, o que é que aconteceu? Você consegue visualizar algo. Na doença mental, não. Ao mesmo tempo negligenciada e por muitos anos marginalizada também, né? Vamos lembrar de Barbacena, né? Os horrores ali dos manicômios. E como mudar esse cenário, Renato? Eu entendo o seguinte, eu acho que para mudar o cenário, a gente precisa ensinar as pessoas a entenderem sobre as emoções. Porque elas não sabem das funções das emoções. É verdade. Então, esse é o primeiro passo, é o básico. É o básico, é o passo básico. Se eu não sei para que serve a minha tristeza,
E se eu não sei para que serve minha tristeza, é ótimo. É ótimo. A minha tristeza é o que me conecta com as pessoas. A minha tristeza é o que me gera empatia, solidariedade, é o que me gera amor. É a tristeza que gera isso tudo, né? E as pessoas negligenciam essa emoção e falam, ela é ruim. Mas é ela que conecta a gente. Entende? Então, enquanto eu não entender a necessidade de sentir, e enquanto eu não aprender a validar o meu sentir, como é que eu vou validar o sentir do outro? Não tem jeito. Por que que a nossa sociedade tem tanta dificuldade em valorizar isso, né? A gente está falando das emoções, as boas e as ruins. Você sabe que eu acho muito engraçado? Eu tenho uma teoria. Aí é teoria minha. Eu tenho uma teoria. Eu acho que antigamente, assim, quando a gente vai falar uma coisa assim, bem lá para trás, né, vamos pensar aqui. À medida que a medicina evoluiu, o ser humano ele criou uma ideia de infalibilidade, assim, somos infalíveis. Ou seja, à medida que a medicina evolui e ela cria uma medicação para isso, uma medicação para aquilo, eu tenho uma ideia de infalibilidade. Tá? E isso, se você for pensar, né, eu lembro que quando eu fui, meu avô era português e a família era portuguesa. Quando eu fui a Portugal a primeira vez, eu tinha 14 anos. E aí eu não lembro em que museu que era que eu fui, em que lugar que era que eu fui, já não lembro o nome do lugar, mas tinha os túmulos da família real. E a gente chegava lá, só tinha criança. Só criança. Nos túmulos. E eu fiquei muito impressionado com isso, porque eu acho que eu tinha 14 anos, e aquilo me chamou muita atenção, porque eu fiquei, que coisa esquisita, esse aqui morreu com 2 anos, esse morreu com 3, esse morreu com 1, esse morreu com meses, esse morreu com não sei o que lá. E aí, da família real, só tinha criança morta, né? Aí a gente falava, e aí sobrava um, que era aquele que ia até a idade adulta, que era o que virava rei, ou sei lá o que e tal, isso dentro da família real portuguesa. E aí eu lembro que aquilo me chamou muita atenção. Como morriam crianças. Uhum. Né? Quantas crianças a gente conhece que morreram? Pouquíssimas. Você sabe, a criança morreu. Aí você quer uma criança e a criança morreu. Poucas. Lá não. Você vê que aquela mesma mãe perdeu 8 filhos, 9 filhos. Teve 3 que sobreviveram. Né? Aí o que acontece? Isso daqui era o normal. Então as pessoas lidavam com a morte como uma forma mais normal, como uma coisa mais normal e mais comum. As pessoas lidavam com tudo isso como se fosse algo que faz parte, a morte faz parte da vida também. E quando a gente começa a criar tratamento e não sei o que e tal, e coisa. Então, assim, por que coronavírus enlouqueceu? Porque as pessoas, não tem tratamento. Mas tem coisas que você pode fazer. Você pode fazer um monte de coisa, gente. Tem um monte de coisa que você pode fazer. Então, assim, não, mas tem que ter um negócio perfeito. Gente, sinto muito. Quantas doenças nós vamos tratar de forma perfeita? Nenhuma. Quantas pessoas vão morrer de outras doenças? Então, a gente criou uma ideia irrealista a respeito das doenças e a respeito de nós mesmos. Nós não podemos. Então, assim, não existe. É como se. Então, qualquer coisa que acontece desse tamanho toma uma proporção desse tamanho maior. Então, as pessoas lidavam com as frustrações do dia a dia de uma forma mais natural há 100 anos atrás do que a gente lida hoje. Hoje tudo vira uma coisa complexa, porque a gente tem uma tendência a achar que a gente tem poder. E que a gente tem poder sobre o futuro, e que a gente tem poder sobre a nossa vida, e que a gente tem poder sobre as coisas. Não, a gente tem poder sobre determinadas coisas, mas poucas, não são muitas, não. Só que quando a gente lida com essa realidade, a gente entra em surto. Nossa, eu não posso lidar com isso. Não consigo lidar com a ideia de que eu não tenho controle sobre tudo. Eu achava que eu tinha controle, eu tinha que ter o controle. Então, a nossa sociedade hoje, ela quer o controle, ela acha que ela controla tudo. Ela não controla nada, gente. Sinto muito. Não temos o controle.
Sinto muito, não temos. A gente tem um controle Não tem o parcial. controle e muitas vezes a resposta é a violência, né? É o que a Sim. gente vê. Então, a Tenta gente tem um resolver tudo controle de forma parcial. violenta. A gente tem um controle parcial. O que eu falo, por exemplo, com Covid, né? Nós temos algumas. Eu, por exemplo, utilizo algumas estratégias para mim. Atividade física, porque eu adoro espiritualidade, porque a espiritualidade me ajuda, porque eu preciso acreditar em alguma coisa, né? E isso faz parte, isso me ajuda a me manter bem, né? E Sim. a outra coisa que me ajuda é tomar minhas vitaminas e cuidar do meu sistema, da minha alimentação, meu sistema imunológico para proteger. Pronto, acabou. É o que eu posso fazer. Eu tenho esse recurso. Agora, outros recursos, sinto muito, porque esse recurso eu posso garantir, que é uma coisa que eu posso fazer, depende só da minha ação. Agora, o resto não depende. Tá entendendo? Você não pode controlar o vírus, se eu vou, se eu não vou contaminar, né? A gente pode tomar vacina, mas a vacina vai te evitar ter ou não? Não necessariamente, né? Meu marido tomou as 2 doses e teve. Então, ela não vai evitar que você tenha. Mas você entende? Pode reduzir, Reduzir né, o a risco probabilidade de risco. de Pode reduzir gravidade ou o de risco. morte. Mas isso você pode, mas você não pode garantir. Eu não garanto nada. A única coisa que eu garanto são as minhas ações, mas eu não garanto que as minhas ações vão ter resultado. Eu garanto que isso daqui que eu estou fazendo a minha parte com o meu cuidado. Entende o que eu estou colocando? Isso Sim, eu posso garantir. O meu cuidado. Os cuidados que eu tomo, as cautelas que eu tomo. Mas eu não posso garantir resultados. As pessoas querem garantir os resultados. Nós estamos numa sociedade hoje que só foca em resultado. Vamos nos ferrar. Nós não temos como garantir resultado. Então, isso é muito sério. Porque eu faço muito com os pacientes ansiosos. Eu faço uma listinha com eles. Então, vamos lá, vamos separar aqui. O que eu controlo e o que eu não controlo. Aí eles vão fazendo. Nessa situação que você está me contando aqui, vamos lá. Do que você tem controle dentro dessa situação? Aí eles vão falando. Eu tenho controle, né, do que eu vou fazer com isso, de como que eu vou reagir a isso, eu tenho controle de como que eu vou falar disso, eu tenho controle disso. O que eu não tenho controle? Do futuro. O que eu não tenho controle? Do que o outro vai dizer, do que o outro vai falar, de como que o outro vai fazer. Eu não tenho controle sobre o outro, sinto muito. Não tenho controle sobre o futuro, sinto muito. Né? Do que vai acontecer, né? Então, eu posso... Aí, quando eu ponho ali os dois, um do lado do outro, eu falo assim, bem, onde é que você está focando? Aí eles olham, eles estão focando só no que eles não têm controle. Vai dar ruim. Porque se eu foco só no que eu não tenho controle, sendo que eu tenho um monte de coisa que eu tenho controle, não é a maioria, mas eu tenho. Ao invés de eu dar valor ao que eu consigo fazer, eu estou dando valor para o que eu não sei. Não vai funcionar. Porque quando eu dou valor para o que eu não tenho como adivinhar, determinar, criar, eu vou ter um transtorno de ansiedade. Não tem como. Porque eu vou superavaliar os riscos, superavaliar as ameaças, então eu vou entender que existe uma probabilidade de risco muito grande daquilo ali acontecer, eu vou entender que eu não tenho recursos para enfrentar aquela situação, vou entender que eu vou ter uma versão muito grande daquilo ali, vou entender que eu não tenho recurso, que eu não tenho resgate. Ansiedade pronta, né? O que é a ansiedade? A superavaliação de risco e subestimação de recursos de enfrentamento e resgate. Quando eu abaixo a minha ansiedade, o que eu fiz? Eu aumentei os meus recursos, avaliei melhor o resgate, a possibilidade de algo bom acontecer, e quando eu faço isso, eu diminuo a minha ansiedade. Entendeu? Então, isso é uma fórmula da ansiedade. A gente usa essa fórmula dentro. Tem até uma pergunta aqui, Renata, eu vou ler para você sobre isso. A Sandra, ela falou, e no caso de crianças, como trabalhar essa ansiedade? Sandra, né? Criança, a ansiedade, a gente precisa sempre dar para ele recurso. É isso que eu estou dizendo aqui agora. A gente tem que ensinar a criança. Tá, então tá, você tem um problema? Tem. Ah, você tem? Então como é que nós vamos resolver?
Em vez de ficar focando, ai meu Deus, se isso acontecer, se isso acontecer, se aquilo acontecer, tá bom, se acontecer, como é que você vai fazer? Ensinar para ele que ele pode fazer alguma coisa, que ele tem recurso para enfrentar aquela situação. A gente só diminui a ansiedade quando a gente aumenta os recursos e o resgate de uma pessoa. Se eu acho que eu não tenho nada, né? Eu tive o Covid. Na hora que eu tive Covid, né? Eu ri porque eu falei com uma amiga minha que estava me acompanhando, que era uma médica amiga minha que estava me acompanhando. Eu falei com ela assim: eu só estou com um problema que eu estou sem ansiedade. Eu falei com ela. E sempre um pouquinho de ansiedade é bom para proteção. Ela falou: você está querendo arranjar mais um problema? Né? Já não é suficiente o Covid. Ela falou: Renata, só você é a única que eu conheço que não teve ansiedade com o Covid. Eu falei: não tive. Aí eu falei: por que eu não tive? Porque eu estava focada no que eu tinha feito, nas minhas ações. Então, não vou focar. Eu falo: meu corpo vai reagir. Entende a coisa? Meu corpo vai reagir. Eu cuidei dele. Eu estou cuidando dele. Então, aquilo ali, por quê? Porque eu tinha feito algumas coisas para isso. Então, assim, quando você tem recurso, você avalia menos risco. Tá entendendo? E agora, se você fica avaliando o risco e fica parado e não faz nada, e só fica olhando o que pode acontecer, que é o que você não tem controle, e não faz o que você poderia ter controle, aquilo que você poderia fazer, a sua ansiedade vai ficar elevada mesmo. É aquele menino que vai para a prova sem ter estudado para a prova. Entendeu o que eu estou falando? Ele vai ficar ansioso mesmo, ele não estudou para a prova. Agora, né, aquele outro que estudou para a prova e está pensando no que vai cair na prova, ele vai ficar ansioso também. Mas se você ensinar para ele a focar, em vez de ele focar no que vai cair na prova, se ele focar que ele estudou e nos recursos que ele teve, aí você está ensinando ele a sair da ansiedade e criar uma estratégia adaptativa para lidar com aquela situação. Olha, eu já estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz todos os exercícios, não sei lá. Eu vou lembrar disso na hora da prova. Ó, pode ser que tenha uma ou outra questão que eu não saiba, mas isso faz parte. Mas olha, eu fiz a minha parte, pronto, acabou. Entendeu o que eu estou colocando aqui? Então, sempre, se eu tenho que ensinar, Sandra, a criança a enfrentar os desafios do mundo. Ao invés de fazer por ela, se eu faço por ela porque ela está ansiosa, ela vai ficar mais ansiosa, porque ela não vai se julgar capaz de fazer. E se eu não estiver perto dela da próxima vez, ela vai ficar mais ansiosa, porque ela vai se julgar incapaz de fazer sozinha. Então, eu preciso estar do lado no sentido de estimular, de ajudar, de dar recursos, de fazer pensar. Como é que você poderia resolver isso? Vamos pensar? E se isso acontecer, como é que você vai fazer? Então, isso tudo você pode ir ensinando a criança a fazer isso, tá? Ela até escreveu: estou com uma criança de 9 anos que não consegue escrever, brincar e não consegue finalizar ou enfrentar uma situação, pois acredita que não é capaz. Que é o que eu estou dizendo, Sandra. A criança acredita que ela não é capaz porque tem alguém, de alguma forma, que está fazendo coisas por ela, de algum jeito. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa criança, em vez de fazer por ela, em vez de dar as coisas prontas para ela, em vez de estar lá reforçando tudo para ela, a gente precisa dar para ela recursos para ela aprender a fazer. A gente precisa mostrar: não, vamos lá, você consegue. Não, você dá conta. Vai ser difícil mesmo, é difícil assim mesmo, isso acontece, todo mundo tem dificuldade. Ah, você tem dificuldade, não tem dificuldade. O lúdico, a brincadeira ou o esporte contribui, Renata, Muito, muito, muito. Né? Minha meninada toda vai para atividade física. Menino não pode ficar sem atividade física, não, gente. Não pode. Atividade física é necessário para o bem-estar. Né? Então, criança não pode ficar sem atividade física. Então, a gente tem algumas coisas, eu falo que para o bem-estar, o que você precisa? Alimentação boa, sono bom, atividade física, espiritualidade.
lazer, um hobby, alguma coisa que você gosta de fazer e que você vai ficar ali naquele momento ali envolvido, engajado com aquilo ali, que você se engaje naquele processo, né? Sol, sol, gente, é de graça. Sol é vitamina D. Vitamina D é essencial para o bem-estar, né? E é de graça. Você vai lá e toma sol. Então, Uma tudo pista de isso, caminhada, um parquinho, né? parquinho, Público. né? Convivência com outras crianças, relacionamentos, amizades. Ah, mas meu filho não chama o coleguinha, chama você, chama lá, combina lá e tal, até ensinar ele a fazer e vai devagarzinho estimulando ele a convidar um coleguinha, o outro coleguinha. Traz as crianças para sua casa. Ah, mas ele não é convidado para lugar nenhum, então ele vai começar a convidar. Porque na hora que ele começar a convidar, ele vai começar a ser convidado. Então, sabe, eu acho que tem muito disso, assim, a gente precisa estimular É a verdade. convivência, né? É verdade. Renato, vou para a última pergunta. Quem tiver também perguntas para fazer, porque a gente já está no finalzinho. Para quem entrou depois, a gente teve a primeira parte da live e aí o Instagram, né, encerrou pelo tempo e nós começamos agora a segunda parte. Aham. Nos casos de crianças mais vulneráveis, Renata, que apresentam problemas de transtorno mental, quais seriam os serviços que essas famílias, né, que as famílias dessas crianças poderiam procurar? Bem, a gente tem. Existem os serviços públicos, né? A gente tem os CAPs, tem várias possibilidades aí, assim. Às vezes até mesmo os hospitais, mesmo, porque os hospitais fazem, às vezes, encaminhamento. Eu trabalhei uma época no Hospital Pronto Socorro, com crianças, inclusive, quando eu fiz meu estágio, né? Isso há 20 e tantos anos atrás, né? Quase há 30 anos atrás, 93. Eu trabalhei lá no Hospital João 23. Quando as crianças vinham com algum tipo de sofrimento, a gente fazia um encaminhamento para os serviços mais especializados. Então, tem um hospital ali na. Gente, esqueci o nome do hospital, que é da criança e do adolescente, que é ali na Alfredo Balena. Alfredo Balena, não. Né, não, Alfredo Balena é a do pronto-socorro. É a outra ali de baixo, que é onde fica o Hospital do Ipseng, ali naquela rua ali. Eu esqueci como é que é o nome. Mas é público e é voltado para o atendimento psicológico de crianças e adolescentes. É voltado exatamente para isso. Eu esqueci o nome de lá agora, tá? Me fugiu aqui. Mas é ali na região hospitalar. Mas o que a gente pode fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, pode levar para o atendimento médico faz o encaminhamento, se for o caso, né? Mas eu acho que Uhum. não cabe aos pais ficar com o problema, vai procurar ajuda, né? As universidades, muitas vezes, têm atendimento gratuito com os estagiários, né? Lá na clínica, a gente tem um atendimento social, que a gente faz um preço mais adequado com aquela turma que está treinando, as pessoas que estão treinando. Então, assim, eu acho que é bem legal, entendeu? Então, assim, então tem muitas possibilidades, né? Claro que tem algum valor, Sim. alguns lugares não tem valor nenhum, então varia. Mas tem várias Você citou possibilidades. os CRAS, né, que são os Centros de Então, Referência de centros de Assistência referência, Social, sim, que já são, né, o Brasil inteiro isso. tem. Algumas cidades também têm os centros, né, que são O os centros de Sersan, tem o saúde Sersan. mental, que são o Sersame, né, o É, Sersame que é focado para crianças e jovens. é. Então, assim, tem esses todos ali. Mas, assim, eu digo o seguinte, não deixe de buscar. Uhum. Não deixe de buscar. Eu acho que a criança está mais irritada, mais nervosa, se colocando em situações de risco. Crianças se colocam em situações de risco com frequência, sim, quando elas estão desequilibradas emocionalmente. Né? Numa pesquisa, essa pesquisa que eu fiz no Hospital João 23, a gente viu isso. 40% das crianças, 40 e tantos por cento das crianças que vinham no hospital com uma queixa de acidentes tinham tido um problema anterior,
elas tinham tido uma questão psicológica mal resolvida que de uma certa forma, falava, opa, peraí. Né? Não é que a criança, ela busca uma situação, ela fica tão desajustada e impulsiva que às vezes ela se coloca numa situação de risco maior. Então, a gente chamava de grupo E isso risco. que a gente citou, né, no meio da live, da negligência dos transtornos mentais, que isso pode afetar problemas e situações piores e mais graves, né? A gente não citou, acho importante a gente falar do suicídio, né? Sim, Um deles. sim. Né? Essa pesquisa que eu fiz no Hospital João 23 mesmo, a gente queria ver a incidência de suicídio infantil de 1 a 12 anos de idade. Dentro das crianças que vinham diagnosticadas como acidente. A gente chegou a um número de 3% na época, que era o equivalente ao número internacional. Mas o que a gente viu é que tinham essas outras crianças também, que era mais de 40%, que se colocavam em situações de risco. Não estou dizendo que essas aí queriam se matar, não é isso. Não é isso. Mas elas estavam em sofrimento psicológico, elas não queriam se matar. A gente só considerava que queria se matar aquela que dizia, que entendia o que era noção de suicídio, dizia que aquilo foi intencional. Se a criança não disse isso para mim, a gente não considerava como sendo tentativa. Então, a gente só considerou a tentativa de suicídio a criança compreender o que isso significava, a morte, e a criança dizer que ela fez propositadamente. Só. Nesses outros 40%, a criança não disse nada disso, mas ela tinha tido um conflito familiar ou um conflito na escola, tinha tido algum tipo de conflito e tinha se colocado numa situação de risco. Então, isso significa que os pais são causadores do problema da criança? Não, gente, não é nada disso, eu não estou falando disso. Eu estou falando que, às vezes, a criança colocar numa situação de risco, ela está emocionalmente abalada, e isso pode ser, não, o menino caiu ali, quebrou um braço, depois ele caiu ali, quebrou uma perna, depois ele caiu ali, cortou a cabeça. Peraí, tá demais. Então, vamos ver o que está acontecendo? Entendeu? Aí você vai buscar uma ajuda psicológica, você vê que tem um sofrimento ali, e ela não está sabendo lidar com isso. Isso está sendo externalizado de outra forma, tá? Então, isso colocar... Então, a gente tem que ter essa atenção e tem que fazer essa recomendação. Ótimo. Tá? Que aula, hein, Renata? Eu quero que você volte outras vezes. Eu estou sempre às ordens, você pode me chamar sempre que você quiser. Abordar outros assuntos foi muito interessante. Peraí, que deu uma paradinha no vídeo aqui, na hora que retornar. Isso, voltou. Não, eu quero que você volte outras vezes. Teve muita participação, né? O pessoal aqui mandou as perguntas e você é muito didática para falar. E isso também é bacana porque aproxima o tema, né? Do público em geral. Isso é muito bom. Te agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada. Às ordens, né? Quando vocês quiserem, eu estou aqui de novo, Flávia. Pode me chamar. Volte mais vezes. E antes de encerrar, eu queria agradecer o Instituto Arco Dourado, que patrocinou a live de hoje, que é um instituto educacional em Betim. Agradeço a eles por apoiar o jornalismo independente, a comunicação e saúde, né? E quem tiver interesse também em apoiar o Saúde com Flávia Freitas, é só me chamar no direct. Então, até mais, Renata. Muito obrigada. Eu vou deixar a live salva, tá? A primeira parte já foi salva, eu vou deixar a segunda parte também. Tá bom. Boa noite para você, boa noite para todos que acompanharam. Grande beijo. Boa noite, gente. Até mais.